Fala guitarrista, beleza? Daniel Souza aqui, hoje trazendo mais um vídeo para você, dessa vez um dos vídeos que vocês, inscritos, mais me pedem. Geralmente quando eu gravo um vídeo cover, eu recebo vários comentários do tipo, como você chegou nesse timbre, quais são os efeitos que você utilizou, e aqui eu vou estar te mostrando um dos timbres que para mim é coringa. Eu estou sempre utilizando ele, principalmente quando eu toco worship. Eu já deixei programado ali um oitavador, um reverb com cauda longa, um delay que eu utilizo ele como um pad, então tá bem legal esse timbre, eu estou utilizando ele para basicamente tudo. Tanto para gravar aqui para o YouTube, como para gravar para outros artistas e até mesmo para tocar ao vivo na igreja. Mas olha só, antes de mais nada, você já sabe, eu vou te pedir para você se inscrever no canal, deixa teu like e claro, também deixa o comentário aí, para mim é muito importante. E eu quero aproveitar esse vídeo para estar mostrando aqui a belíssima placa de 100 mil inscritos que nós alcançamos com esse canal. Eu quero agradecer a você que sempre vem dando força no canal, que se inscreveu, que curtiu, compartilhou, comentou os vídeos e dessa forma nós alcançamos esse objetivo, tá? Então, muito obrigado e tá aqui a placa de 100 mil inscritos. Agora eu vou te mostrar em detalhes e falar um pouco sobre esse timbre que eu tanto uso. Olha só, hoje eu vou te mostrar via software na tela do computador. A pedaleira, o camper, está conectado via cabo USB no computador e dessa forma eu consigo controlar o camper via software. Assim é muito melhor para eu te mostrar os efeitos. Eu já até gravei alguns vídeos mostrando os meus efeitos, só que filmando diretamente na pedaleira, no camper. Mas a tela é pequena e tem detalhes que não foca, que não dá para você ver. Na tela do computador você vai ver com detalhes todas as opções, tudo que eu estou fazendo no efeito, beleza? Então vamos lá para a tela do computador. Beleza, galera? Aqui na tela do software nós temos aqui a performance número 3, que é a minha performance. Como você pode ver, Daniel Souza ao vivo. Tenho outras performances aqui, mas essa performance é a que eu mais utilizo, como eu te falei, certo? Olha só, aqui no camper nós trabalhamos com performance. Performance é um banco, certo? Igual na sua pedaleira, tem um banco 1, 2, 3, 4 e dentro de cada banco você tem ali os efeitos que você montou. Aqui é a mesma coisa, só que nós chamamos de performance. Dentro de cada performance eu tenho 5 timbres, beleza? E aqui eu vou estar te mostrando hoje, como eu te falei, o timbre que eu mais utilizo para basicamente todas as músicas que eu toco worship. É claro, tem variações dentro desse timbre, eu consigo variar tanto no próprio timbre como até aqui na guitarra, dependendo da chave que eu faço a seleção dos captadores, dependendo do tanto de ganho que eu empurro no volume, certo? Tudo isso muda o timbre. E para falar nisso eu estou utilizando aqui a Telecaster Fender para estar fazendo a demonstração desse timbre. Lembrando que ela tem apenas 2 captadores single, ok? Vamos lá, então o timbre que eu quero te mostrar hoje dentro da minha performance é o timbre 4. Esse timbre aqui, ó, na direita da tela, certo? Timbre 4. Esse Marsh aqui é a abreviação de Marshall, tá? Estou utilizando aí a clonagem de um ampli Marshall. Olha só, esse timbre de cara, ele soa assim. Legal? Bem pesadinho, né? Olha só. Legal? Aqui eu estou utilizando na guitarra a chave central, onde liga os 2 captadores. Se eu colocar no captador da ponte, ele já soa dessa forma. Captador do braço. Então você pode ver o tanto que muda o timbre apenas mudando a posição aqui da chave. Aqui na tele eu tenho apenas 3 posições e você já vê o tanto que muda. Então olha só, se eu diminuir aqui o volume, ou seja, o ganho da guitarra, vou deixar com um volume bem de boa, olha só. Viu só? Vou aumentar um pouquinho. Legal? Então você viu que muda bastante também mexendo no ganho da guitarra. O que é o ganho da guitarra, gente? É o volume, botão de volume. Se eu aumento tudo, fica de um jeito. Se eu abaixo, né, deixo ali mais ou menos 30%, fica de outro jeito.
beleza? Então isso muda muito o som. Às vezes você nem precisa mudar o efeito, às vezes só mexendo aqui no ganho você consegue colocar um pouco mais de distorção ou menos distorção, como você pode ver. Olha só o ganho aqui no máximo. Olha só o ganho aqui, bem próximo aqui a 10%. Então modifica muito, olha só. Legal? Então é muito importante e você deve trabalhar bastante a sua guitarra utilizando ali o ganho. Agora que eu te mostrei como está o timbre, vou te mostrar agora, passo a passo, como eu cheguei nesse timbre e, claro, os efeitos extras que eu coloquei nesse timbre. Vamos lá. Aqui nós temos toda a cadeia do Kemper. Olha só, é bem simples. Nós temos o input, vai seguindo aqui a seta do mouse. Nós temos aqui o banco 1, banco 2, banco 3, banco 4. Ou seja, nós temos aqui 4 efeitos antes do ampli. Beleza? São esses 4. Dando sequência, você tem aqui o gabinete, que é a simulação do ampli. No caso aqui no Kemper nós chamamos de clonagem, certo? Onde nós temos o ampli e temos a caixa do ampli. Dando sequência, nós vamos ter mais 1, 2, 3, 4 efeitos, beleza? Então nós temos 4 efeitos antes do ampli, mais 4 efeitos pós o ampli. Eu posso colocar qualquer efeito dentro desses bancos. Beleza? Não tem ordem aqui. A única ordem que nós temos que respeitar aqui no Kemper é o amplificador. O resto nós podemos ser criativos e colocar o efeito dentro de qualquer um dos bancos. Combinado? Então vamos, como eu te falei, vamos começar pelo input. No input nós temos o noise gate. E o noise gate, como você pode ver aqui, eu deixo ele em 0. Certo? Por quê? Eu acho que não tem necessidade nesse efeito, não tem muito ruído. É claro que tem distorção que dá muito ruído, então nós trabalhamos aqui o noise gate. O noise gate, conforme você vai colocando ele aqui, ele vai tirando o ruído da guitarra, certo? Aquele ruído chato, não tem? Só que o que acontece? Tem muita gente que desconhece isso. Quando você coloca muito noise gate, você perde totalmente a dinâmica da guitarra, você perde o sustain da guitarra também. Então é muito importante você trabalhar o noise gate, só que bem pouco. Muitas vezes eu prefiro estar com ruído do que colocar noise gate, beleza? Então sempre quando eu coloco noise gate é muito pouco. Tá? Não passa de 2 e olhe lá, geralmente eu nem mexo aqui. Eu recebo muitas mensagens às vezes do pessoal que fala assim, olha, o som da minha guitarra corta de uma vez, o sustain corta de uma vez. É justamente porque o noise gate tá atuando muito forte. Olha só, sem o noise gate, vamos ver aqui, olha o som da guitarra, olha. Legal, olha o sustain. De forma natural, tá vendo? Ela vai terminando, beleza. Agora eu vou colocar aqui, só pra você ver, vou colocar bastante noise gate, tá? Vou colocar aqui em 8, por exemplo. Olha só, a mesma batida. Olha só como é que ele corta e muito o som da guitarra, muito mais rápido. Beleza? Então, e fora a dinâmica, que na hora que eu tô tocando, eu perco muito. Olha, se eu toco bem fraquinho, olha como é que o som fica estranho. Tô tocando bem fraquinho. Agora eu vou tirar o noise gate e vou tocar da mesma forma, olha só. Não sei se dá pra você perceber aí, mas muda muito a dinâmica. Então noise gate só utiliza se você realmente tem a necessidade muito grande. E mesmo assim trabalhe com ele de forma bem sutil, ok? Aqui nós temos as outras opções do noise gate. Como eu não utilizo, tá tudo zerado aqui. O próximo efeito que eu estou trabalhando é o compressor. Aqui no Kemper nós temos várias opções de compressor. Olha só que legal. Nós temos aqui, ó, essa parte aqui de compressor, certo? Nós temos aqui o lead type, lead default, e nós já temos duas opções meio que pré-programadas. Por exemplo, eu quero um compressor de forma suave, então um soft. Ou então eu quero um compressor mais hard, que ele empurre mais o som da guitarra. Então eu tenho aqui o hard, certo? Aqui eu estou trabalhando o soft, porque eu não quero que ele empurre muito o som da guitarra para não distorcer muito. No entanto, isso vai depender do som de cada um, tá? Não existe certo ou errado. Aqui é muito do que você quer para o efeito. Então aqui eu estou utilizando o soft. E quando eu puxo o soft, que é o suave, olha só, ele já vem aqui com as predefinição. A intensidade dele aqui em 3,
o ataque em 2.5, o squash em 0, o mix 85 e o volume em mais 1. Então ele está dando aqui apenas mais 1 de volume. O que significa que ele não está empurrando muito o som da guitarra para o amplificador. Está praticamente normal, empurrou só 1 dB aqui. Olha só, aqui eu coloquei um oitavador. Na verdade aqui eu estou utilizando um pitch shift, mas eu estou utilizando ele como oitavador. Aqui no caso ele está desligado. Legal? Porque eu não utilizo ele todo momento. Eu utilizo ele em alguns momentos, em algum solo, em algum riff que eu vou fazer, em algum arranjo que eu vou fazer às vezes junto com baixo. Aí eu ligo o pitch shift. Aqui na pedaleira eu já deixo um pedal separado para isso. Na hora que eu aperto, ele liga. Olha só, se eu clicar aqui, ó, ele ligou. Viu que aparecem as opções dele? Ele liga. Beleza? Então geralmente ele fica desligado. Mas aí quando ligo, fica nesse efeito, olha só. Legal, né? Então esse aqui é o pitch shift que eu estou utilizando como oitavador. Vamos ver um pouco sobre ele. Aqui eu tenho duas vozes, uma voz mais grave e uma voz mais aguda. Como você pode ver, ó, voice 1, voice 2. Significa que eu estou tocando a guitarra na afinação normal, como se fosse no 0. Eu coloquei uma voz para ser menos 12, ou seja, para ser grave, certo? E eu coloquei uma voz para ser aguda. Então aqui está tocando basicamente 3 vozes. A da guitarra, mais uma agudo e mais uma grave, beleza? Eu posso modificar, vamos modificar aqui a voice 1. Vamos colocar ela para ficar 24, olha só, menos 24. Ficou bem grave, né, ó. Então você pode colocar da forma que você quiser, beleza? Isso é muito legal. Então vou colocar aqui, voltar para o 12, ok? Que vai ficar uma grave e outra aguda e a guitarra central. Detone, 0. O balance está em menos 15, beleza? Menos 15%. Aqui eu não mexi. Aqui em Pure Tune também não mexi, está em on. Continuando aqui o efeito, o mix está em mais 0,1%, o ducking está em 0 e o volume em 0, certo? Então basicamente aqui no oitavador eu só fiz isso, uma voz para baixo, outra voz para cima, basicamente não mexi mais nada, beleza? E me deu essa sonoridade. Quem lembra dessa? Legal, né? Quando eu toco essa música, eu utilizo esse efeito. Vamos lá, continuando. Aqui no próximo banco, eu teria outra opção para colocar como efeito. No entanto, até hoje eu não vi a necessidade de colocar aqui algum outro efeito. De repente, depois, com a necessidade, eu coloque algum efeito aqui, mas a princípio eu não coloquei, tá? Vago, ok? Então aqui tá 0, não tem nada. No próximo banco, eu coloquei o Green Screen. Green Screen nada mais é do que a simulação do Tube Scream da Ibanez. O pessoal sempre me pergunta, que drive é esse que você está utilizando, tal? Qual é o drive que você gosta de utilizar? O que eu mais gosto até hoje é o Tube Scream. Para fazer essa onda de overdrive, para saturar um pouco, eu gosto muito. Geralmente quando você vê os meus vídeos com um pouco mais de drive, é Tube Scream. Sem ser o Distortion, né? Distortion eu não utilizo Tube Scream, já é outra onda. Tô falando de drive, né? Overdrive, eu utilizo Tube Scream, beleza? Olha só como fica com o Tube Scream. Aí já fica pesadão. Aí é mais para uma onda mais de solo, ou então uma música que exija mais distorção, aí eu saturo aqui o Tube Scream. Olha só, primeiramente eu vou desligar aqui o oitavador, e vamos ligar aqui o Tube Scream. Primeiramente, antes de Tube Scream, legal, sem o Tube Scream. Agora, olha só a diferença ligando o Tube Scream.
Legal, então essa é uma das opções de músicas, de drive, que eu trabalho com o Green Screen empurrando aqui no Marshall, beleza? Então sempre quando eu quero um som um pouco mais pesado, eu trabalho aqui com o Green Screen, ou seja, a simulação do Tube Scream. Vamos lá, e olha só como eu estou trabalhando aqui com esse Green Screen. O drive, bem pouco, né? 0.8, olha só. O tone, puxando aqui mais para os graves, né? Tá em 2.1. Se eu abro ele, olha só, ele fica bem agudo, ó. Quanto mais eu abro, mais agudo, ó. Rasgado. Se eu fecho, mais grave. Beleza? 2.2. 2.2. Beleza? Então o tone tem essa função de trabalhar aqui o agudo e grave. O drive é distorção, é um nível de distorção, eu não tinha falado, mas quanto mais drive eu abro aqui, mais pesado ele fica, certo? Então aqui está apenas em 0.8. Não empurrei muito drive, até porque a simulação do ampli já tem drive, tá? Então eu queria apenas dar uma saturada. Olha só, o volume está em mais 3.3, então o volume está empurrando assim aqui no input do ampli, certo? Então isso faz muita diferença, quando você empurra mais volume, mais distorcido fica. E o mix está em 100%, tá? Tá normal, ok? Então essa é a configuração do Green Screen. Olha só, mais uma vez, sem ele. Com ele. Fica muito mais lead, né? O som. Beleza, vou desligar ele aqui, certo? Como eu te falei, eu só uso ele para uma onda quando eu preciso mais distorção. Geralmente esse som aqui, a maioria das vezes eu utilizo com o Green Screen desligado. Salvo as vezes que eu preciso aí, dependendo da música, empurrar mais distorção, beleza? Vamos lá, continuando então, nós temos aqui o grande X da questão, né, que é o ampli. O ampli é onde está 80% do nosso timbre ou mais que isso. Então é muito importante aqui o ampli. O ampli muda tudo. Se eu deixar aqui os mesmos efeitos aqui da cadeia e trocar só o ampli, já muda tudo, beleza? Então o ampli é o grande diferencial. Vamos lá então, esse ampli, como eu te falei, ele é a simulação de um Marshall, né? Aqui no Kemper é outra tecnologia, se fala clonagem, certo? Eles clonam a mesma frequência lá do ampli, é bem específico. Eu mesmo já brinquei aqui de clonar um ampli de um colega meu, é bem legal, né? Faz um barulhão o Kemper e ele vai clonando ali as frequências e tal, é bem interessante. Vamos lá, então aqui nós temos o cabeçote do ampli, né? O pré, e aqui o gabinete. Vamos aqui no pré do ampli, onde está as principais funções. Olha só, aqui nós temos o ganho dele, onde está em 5.3. O ganho, mais uma vez, é onde que nós trazemos ali a distorção do ampli, né? Se eu quiser colocar ele bem clean, né, tá em 5.3. Eu deixaria ele bem aqui embaixo, ele ficaria bem mais clean, olha só. Beleza? Como tá aqui em 5.3, bem mais distorção, né? Outra coisa interessante no Kemper é o seguinte, quando você pega um ampli que ele é clonado com distorção, o correto é você trabalhar sempre naquela faixa de distorção. Eu poderia aqui, por exemplo, chegar aqui e diminuir um pouco para menos ou um pouco para mais aqui do ganho, mas é muito importante que eu não mexa aqui muito, porque o ampli, quando ele foi clonado dessa maneira. Então se eu chego aqui e mexo, eu já perco toda a característica do clone original do ampli, tá? Então no Kemper tem isso. A gente não pode mexer tanto no ganho para não descaracterizar o ampli que foi clonado. Aí claro que se você fala assim, mas eu quero um som mais clean, aí eu pego a clonagem já de um ampli que foi clonado com o canal clean, beleza? Então assim, nós temos aqui todas essas opções. Continuando, nós temos aqui o equalizador, nós temos o grave, médio, agudo e o presence, né? A presença. Então nós temos aqui também a opção de colocar o equalizador pós o ampli ou antes, ou no pré, beleza? Aqui eu deixo nessa opção de post, ou seja, pós o ampli. Vamos lá. O grave, olha só, tá em mais 0.5. Então o grave não tem muito segredo, né? É grave, ó. Olha se eu empurrar grave, tá em 0.5. Olha se eu empurrar lá pro 5. O som fica bem fechado, né? Se eu tiro, fica sem peso. Então aqui praticamente eu não mexi, deixei em 0.5 apenas para deixar um pouquinho mais de grave.
E é incrível. Você mexe um pouquinho, você já sente a diferença, tá? Talvez você fale, tá 0,5 a mais, mas isso dá diferença. É igual aqui, ó, o médio tá em mais 1. O médio tá em mais 1 dB, ok? Olha só, se eu tiro o médio, os médios é a principal frequência da guitarra. Então sempre trabalhe muito bem os médios da sua guitarra, beleza? Principalmente para distorção. Olha só, tá em mais 1. Se eu tiro... o som fica fechado da guitarra, bem fechado, né? Se eu coloco... legal? Então olha só, eu tô mexendo aqui, eu dou essas mexidas radicais para você poder sacar a diferença. E é isso que você tem que fazer quando você tá timbrando, certo? Não adianta às vezes você falar assim, essa função é que eu não sei para que serve. Vai lá e mexe, coloca todo, tira tudo e vê como é que fica, né? Cada resposta. Agudo tá em 0,7, beleza? Um pouco mais só de agudo. Olha só, se eu saturo agudo. Bem ardido o som, né? Bem quente. Se eu tiro, total... fica bem fechado, beleza? Então, 0,7 é o que estava. Eu acho muito da hora esse som de corda que você sente, né? Isso aí tudo quem proporciona é o ampli, né? Esse som assim orgânico da guitarra. O presence ainda é uma frequência aguda, beleza? Então aqui está em 0,4. Olha só, se eu tiro o presence, fecha bastante o som. Se eu coloco, ainda fica mais ardido, né? Então vamos lá, 0,4, né, eu acho. Beleza, olha só, nós temos ainda várias opções aqui no ampli. Bastante, na verdade. Olha só, nós temos definição, esse power sang, não sei como é que pronuncia isso, tá em 0. Aqui o definição tá em 3,9. Essa função aqui, ó, eu não mexi em nada disso aqui, mas eu tô passando aqui apenas para você ver o que tem aqui, beleza? O pique nós temos 0, compressor. Olha que interessante, aqui nós temos um compressor no próprio ampli. Deve ser um compressor de válvula, alguma coisa assim do tipo. Tá em 1,5 a compressão. Vamos ver como é que ele age? Tá 1,5. Vamos tocar. Legal. Eu vou tirar tudo, tá em 1,5. Botei no 0. Cara, é incrível. Dá pra sentir a diferença. Eu não sei se você está escutando aí a diferença, mas dá pra sentir. Eu senti o som da guitarra menos quente, né? Mais pra baixo, quando eu tirei, certo? Ó, tava em 1,5, se não me engano. Olha só. Achei mais claro o som, empurrando mais. Agora vamos fazer aquela loucura, né? Vamos colocar aqui em 6. Nossa, empurrou pra caramba. Agora vamos lá em 10 e dá um hammer, viu? Esse compressor aqui. Deu o volume e ficou segurando, mas é claro que a gente não vai utilizar, estava em 1,5, a gente não vai utilizar dessa forma apenas para você sacar o que acontece quando a gente empurra tudo, tira. Eu acho bem legal a gente entender dessa forma, ou seja, na prática, beleza? Uma coisa é eu falar, o compressor comprime, não sei o que, e outra coisa é você mexer no knob e ver como que o som se comporta. Vamos lá, ó. Clarity, né? Acho que é assim que se fala. Tá em 2,1, não mexi aqui também. Tube Shape tá em 3,3. Tube Bias 0, não mexi. Direct Mix 0,0. Ampli Volume tá em 5,3. Eu não vou mexer em todas as funções, porque são funções, como eu te falei, que eu nem mexi, e para também não deixar o vídeo muito longo, beleza? Mas claro, as principais funções eu estou mexendo. Vamos lá, gabinete. O gabinete é a caixa, é o falante, né, que nós estamos trabalhando. Aqui eu não mexi em nada, eu nunca mexo nos gabinetes, porque os gabinetes eles já vêm clonado meio que da forma original. Então assim, a minha ideia é realmente trabalhar com o som mais orgânico possível, mais verdadeiro, que ele foi clonado, por isso eu não mexo muito aqui, né, no ampli. Se eu vejo que o som está diferente, eu simplesmente troco o ampli, busco outro tipo de amplificador, mas eu não fico tipo mexendo aqui no gabinete, porque eu acho mais legal trabalhar o original. Beleza? Mas é claro, você tem aqui as opções para você mexer. Pelo que eu tô vendo aqui, você tem agudo, você tem grave, você tem Schacter, não sei se é assim se pronuncia,
e tem o Pure Gabinete, beleza? Tem essas opções aqui para você trabalhar, ok? Vamos continuar? Depois do Ampli, nós temos então o trêmulo. O trêmulo é um efeito que eu utilizo às vezes, né? Quando eu quero ali colocar um efeito num estrofe, eu acho muito legal ali na hora de um estrofe jogar aquele trêmulo, beleza? Então eu utilizo ele às vezes, não fico ligado o tempo todo. Então essa é a ideia, eu nem preciso mudar o timbre. Dentro do próprio timbre eu já tenho ali um botão acionado que eu consigo simplesmente ligar ou desligar ali alguns efeitos, como o oitavador que eu te mostrei, como o green screen, que é o drive, e agora o trêmulo. Olha só, eu acho esse trêmulo muito legal. Vou ligar ele aqui. Ligado, olha só. Cara, sensacional esse trêmulo. Muito da hora, muito bonito. Se você estiver escutando com fone, você vai sacar ainda mais, né, essa parte aqui dos efeitos, porque tá tudo em estéreo. Olha só, o trêmulo, o rate, ele tá em 1/16, mas o tempo dele, ou seja, o tempo que ele vibra, na verdade tá relacionado com o tempo da música, com o tap tempo, né, no caso que eu controlo aqui no pedal. Olha só, o tempo tá esse, olha. Se eu coloco mais lento, ó, marcar aqui no pedal, ó, no tap tempo, olha só. Beleza? Então aqui no rate, no caso que é a velocidade, ele vai trabalhar no tempo da música, ou seja, no tempo que eu acionar aqui no tap tempo, tá? Mais rápido. Então é bem legal porque você não precisa ficar controlando o trêmulo para cada música. Aqui só dando o tap tempo eu consigo deixar ele da velocidade que eu quero. Aqui eu tenho um def, tá em 10, ou seja, no máximo. Vamos ver se eu coloco aqui na metade. Vamos ver como ele vai soar. Então aqui de cara eu sei que o def é a intensidade que o trêmulo está aparecendo na cara. Veja bem, se eu tiro ele aqui, eu vou tirando ele, cada vez menos eu escuto o trêmulo. Olha só. O def aqui é como se fosse o volume do trêmulo. Se eu tiro aqui tudo, praticamente eu não vou ouvir agora. Olha só. Beleza? Então esse trêmulo, como eu quero ele bem na cara, eu tô colocando em 10. Olha só. Aí fica 100% do trêmulo, né, aparecendo. Isso é muito legal. Certo? Então tá vendo como é fácil você descobrir as coisas? Então aqui é só você girar botão. Você gira para um lado, gira para o outro, você descobre para que serve a função. Crossover. Vamos ver o crossover. Tá aqui em 43.7. 43.7. Tá dando esse som, né? Vamos colocar aqui na metade, 43.7. Vamos colocar aqui, ó. Vamos saturar mais. Pelo que eu entendi aqui é a frequência que ele vibra. Pelo que eu tô entendendo. Você vê que eu coloquei lá em cima e aqui eu não estou escutando o trêmulo. Então, quanto mais eu coloco aqui, menos eu escuto o trêmulo. Certo? Vou voltar ele. 43. Deixa aqui 45, olha só. E se eu coloco ele aqui no 20, que é o menos que eu posso chegar? Pelo que eu percebi, fica ainda mais na cara ainda o trêmulo, beleza? Voltar aqui para configuração, colocar em 42. Legal, ótimo. O estéreo, aqui está em mais 30 graus. Aqui é simples, é você dizer o quanto que você quer de estéreo no trêmulo, certo? Se você estiver escutando no fone, você vai sacar isso agora. Olha só, está em 30. Vou colocar aqui em 100, olha só. Legal. O que está acontecendo aqui? Quando eu abrir mais o estéreo, eu consigo ouvir de cada lado o efeito do trêmulo indo e voltando. Então é muito interessante, principalmente se você for fazer uma gravação em LR ou se você toca, enfim, na igreja, na sua banda, enfim, em algum lugar.
e você liga em estéreo, você abrir o estéreo aqui do trêmulo, é sensacional, beleza? Sempre quando você pode trabalhar em estéreo, é muito bacana. Lá na minha igreja, às vezes eu ligo em estéreo, e realmente é bem legal. O ducking, não mexi, tá em 0, e o volume tá em mais 1, beleza? Mais 0.1, na verdade. Tá ok? Então esse aqui é o trêmulo. As principais funções aqui, pelo que eu vi, então, rate, né, é o tempo que ele vai trabalhar. O def é se você quer ele mais na cara ou menos na cara. O crossover, ele é basicamente, né, a mesma ideia ali do def, só que ele vai trabalhar mais com frequência, certo? Se você quer ele mais na cara ainda, você vai zerando aqui. O estéreo é você trabalhar com os efeitos em estéreo. Então tá aí o trêmulo. Vamos lá. O Dual Crystal eu vou deixar ele por último, tá? Porque seria já em seguida aqui, mas eu vou deixar ele por último, porque é um efeito aí que eu uso quase um pad. Beleza, vamos lá pro delay. Mas antes eu vou desligar aqui o reverb, certo? Desligar o reverb para você entender o que eu fiz com o delay. Olha só, sem nada. Desligar aqui o trêmulo também, esqueci. Pronto. Olha só, sem nada. Sem delay e sem reverb. Vamos agora para o delay. Vamos ligar aqui o delay. Então o delay é aquele tanto de função. Acho que com certeza um dos que mais tem funções é o delay. E dependendo do tipo de delay que você abre, ainda tem mais ou menos. Vai depender da opção. Aqui eu estou usando o single delay. Vamos lá. Então o delay ele está tocando assim. Muito bom. Aqui na nota eu estou utilizando a figura 4x16, né, ou 1/4. Beleza? Essa figura aqui. O tempo está enable porque eu estou trabalhando com tap tempo. Feedback. Feedback é uma das principais funções do delay. Ou seja, o quanto o delay ele vai continuar tocando após eu bater a nota. Certo? Aqui no caso está isso aqui, ó. Parou. Ok? Você viu que parou, terminou. De novo. Legal. Aqui ele está em 30%. Beleza? Está em 30%. Olha só, vamos aumentar ele lá para 70%. Você vai ver que ele vai ficar tocando muito mais tempo agora, ó. Muito mais, né? E se eu abrir aqui logo para 100%? Olha só. Então o feedback é uma das funções mais importantes do delay e mais fácil para você entender, certo? Uma vez que se você coloca muito aqui para baixo, ele vai repetir praticamente 1 ou 2 vezes e vai terminar. Né? Se eu coloco muito para frente, ele vai repetir muito, praticamente a vida toda, né? E se eu deixo ele aqui mais ou menos em 30% que eu tava, vai fazer ali algumas vezes e vai parar, beleza? Olha que legal que nós temos aqui a opção Infinity. A opção Infinity, ela faz parte do feedback. Infinity, então é infinito, significa que eu vou tocar e ele vai ficar infinito o som. Com a vida toda, né? Vou desligar aqui. Beleza. Então o feedback você já entendeu e aqui nós temos a opção Infinity também. Continuando, nós temos o mix. O mix nada mais é do que o volume do delay relacionado ao volume da guitarra. Então imagina que você quer o delay bem na cara. Então você vai aumentar aqui. Eu nem vi qual que tava. Olha só. Bem alto, né? Dependendo para você fazer aquelas coxinhas pontuadas, você coloca o delay mais alto. Você quer um efeito... Aí é bem interessante você colocar, né, o delay mais alto para deixar aquele cara de worship mesmo, né? Bem legal. Vou voltar aqui. Eu não sei onde que estava, mas vou voltar aqui, né, para mais baixo. Legal? Vamos lá. Continuando, nós temos os cortes aqui de grave e agudo. Ou seja, tu quer o teu delay mais agudo, tu quer o teu delay grave, bem mais grave, então você vai fazer o corte aqui. Olha só. Suponhamos que eu quero só o delay bem grave. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o agudo. Olha só, vou cortar lá
lá embaixo. Olha só. Olha o tanto que ele ficou grave. Legal. E aqui eu posso fazer esse corte. Posso deixar o agudo total. Como eu também posso vir cortando o grave. Olha só, em vez de cortar o agudo, eu posso cortar o grave. Eu não quero grave, eu quero só agudo. Tá vendo? Ó? Só o agudo, ó. Tirei todo o grave, só do delay. A guitarra continua a mesma coisa. Então, se eu voltar pra cá... Certo? Então é isso, aqui é corte de grave e agudo. Muito bem. Aqui nós temos a opção de delay reverse. Delay reverse é literalmente isso, você fazer o delay em reverso. Olha só, vou estar aqui em 0%, ou seja, está normal, né? Agora eu vou colocar ele em reverso, vou colocar ele lá em 85% em reverso, olha só. Legal? Aí um efeito específico, às vezes você quer fazer uma ideia diferente na música, aí você tem aqui a opção do delay reverso, beleza? O estéreo está em 100%. O estéreo é a mesma coisa que nós utilizamos lá no trêmulo. Quanto mais estéreo você coloca, mais você consegue ver o efeito indo de um lado para o outro, né? No caso, no fone, você consegue sacar bastante isso. Ou em um PA estéreo que você esteja tocando ou gravando, beleza? Então, aqui estéreo está em 100%. O chorus, é o efeito chorus mesmo, eu não coloquei. A modulação eu coloquei em 2.5. A modulação é um efeito que dá, né, apenas no delay, olha só. Vamos colocar sem modulação, tá em 2.5, vamos deixar 0, sem modulação. Fica normal, beleza? Agora eu vou colocar bastante modulação. Você vê que dá tipo uma desafinadazinha no delay. Bem pouco, né? Então é isso, quanto mais modulação você coloca, mais esse efeito fica na cara. Flutter Int, não sei se é assim que se pronuncia, tá aqui em 0, não mexi. Flutter Rate, tá em 5, tá no meio, né? Normal, não mexi também. Grit, 0. Ducking, 0, não mexi, beleza? Então praticamente aqui eu trabalhei mais nas questões feedback, mix, feedback é quanto o delay bate, mix é a altura do delay, é muito importante, tanto o feedback quanto o mix. A nota está em 1/4, 4/16, certo? E a velocidade do delay eu controlo com o tap tempo. Aqui nós temos o corte de agudo e grave, nós trabalhamos também. Reverse não mexi, estéreo deixei 100%, normal. Chorus não mexi e o resto praticamente aqui eu não mexi. Beleza? Então assim, pega essas opções, que são as opções mais importantes, e trabalha em cima delas, beleza? Aqui eu acabei mexendo bastante, mas não vou salvar, depois eu vou voltar para o meu som normal. E vamos para o reverb. O delay tá desligado, tá apenas um reverb, olha só. Muito legal esse reverb. O que eu gosto desse reverb é que ele não embola, né? Você vê que ele tá na cara. E ele não embola. Vamos lá, trabalhar o reverb. Reverb nós temos aqui o Decay Time. Tá em 4.110. Tá em 4.110. Olha só, vamos brincar aqui. Vamos lá, tá em 4.110. Eu vou abrir ele lá para infinito. O que vai acontecer? Vai ficar literalmente infinito. Ou seja, o Decay Time acho que estava em 4.110, né, mais ou menos. O Decay Time é o tanto da reverberação que você quer até que ele acabe. É como se fosse o feedback do delay. Lembra do feedback que fica tocando? Então, aqui é o Decay Time. Se eu quero que ele acabe mais rápido ainda, vou colocar ele aqui bem aqui embaixo. Olha só. Percebeu? Toco e logo ele termina. Olha só. Em contrapartida, quando eu coloco lá...
aí mais ele demora terminar. Quanto mais decay time eu coloco, mais ele demora terminar o reverb. É aquele famoso reverb de cauda longa que a gente fala muito no worship, é isso daqui. Quanto maior você deixa a sala, mais aquela reverberação fica ali trabalhando enquanto você está tocando. Room size está em 10, ou seja, está no máximo. Vamos tirar e ver o que acontece. Vamos colocar aqui em 1.4, olha só. O room size aqui, pelo que eu percebi, é como se fosse tipo, você sentir o reverb batendo, certo? Você toca e ele bate. Quando você tira o room size aqui, você sente o reverb mais solto, sem uma batida no final, ó. Quando eu coloco, eu sinto uma batida no final, olha só. Como se fosse tipo um delay, pam, pam. Beleza? Foi isso que eu percebi aqui no room size. Pre-delay. Pre-delay está em 150 ms. O que significa o pre-delay? É quanto tempo depois que você tocar a nota que o reverb vai começar. Então você pode deixar ele bem na cara, ou seja, você tocou e ele já responde, ou você pode deixar ele lá para trás, você toca e depois de milissegundos ele começa a executar o reverb. Olha só, vou colocar ele lá na frente. Eu vou tocar e vai demorar um pouquinho e ele vai começar, olha só. Você consegue ouvir a minha guitarra e depois o som do reverb, olha só. E se eu coloco ele bem pertinho aqui, ó, tipo 0 ms, automaticamente na hora que eu tocar, ele já está tocando junto. Ou seja, ele toca junto comigo, ele não espera alguns milissegundos. Geralmente eu trabalho aqui em 100 e poucos milissegundos. Mas isso vai do arranjo que você quer fazer, do solo que você está fazendo, tá? Isso não é regra, vai depender do que você está fazendo, beleza? Mix é igual lá no delay, é a altura do reverb. Quanto de reverb você quer que apareça? Você quer que ele fique mais sutil ali, apenas fazendo uma cama mais embaixo? Ou você quer que ele realmente apareça bem na cara na hora do solo? Aí vai depender também, né, qual é a proposta, o que você está fazendo naquele determinado momento, certo? Aqui eu estou trabalhando com 67% do som. Olha só se eu coloco ele lá para cima, vamos ver o que vai acontecer. Reverb bem na cara, né? Então, para essas ideias de dedilhado no worship fica sensacional, que aí o som da guitarra cresce demais. Tá, então aqui não tem segredo, o mix é a altura do reverb, beleza? Você vai controlar de acordo com o que você estiver tocando. Cuidado com essa opção. Tem muita gente que está fazendo uma base e na verdade está com o reverb lá em cima, né? A altura do reverb lá em cima. O que acontece? Suja o som todo, suja o som da banda. Então tem que ter cuidado, né? Trabalhe o reverb, tem que trabalhar da forma correta. Né? Reverb worship não significa dizer que ele vai estar o tempo todo batendo lá em cima. Vai depender ali da parte da música, da estrofe, do refrão, se você está fazendo um solo, arranjo. Ou seja, nem sempre o reverb tem que estar aparecendo demais, beleza? Aqui nós temos o low decay, high decay, certo? Que vai trabalhar também a questão de grave e agudo, né? Quanto agudo você quer, a hora que começa. Aqui não tem muito segredo. E continuando aqui na equalização, nós temos a frequência média e a frequência aguda, né? Ou seja, cortar o agudo, beleza? Aqui eu não mexi em nada, deixei o agudo lá em cima mesmo. Aqui o médio também não mexi em nada. Você pode trabalhar os agudos, por exemplo. Ah, eu não quero que o reverb apareça tanto assim, eu quero que ele fique mais como um pad. Então você vai, né, cortar aqui o agudo, tirar mais o agudo, certo? Deixar ele mais grave, olha só. Fica até mais sutil, né? Olha só agora com o agudo normal. Fica na cara. Então essa opção é importante, mas vai depender do som que você quer tirar no momento. Modulação do reverb está em 0.2. Olha só, modulação do reverb. Colocar lá em cima, lá no 10. Você viu? É uma espécie de um efeito que dá uma desafinada, né, apenas no reverb. É claro, você vai trabalhar isso aqui, né, de acordo com o que você acha legal. Vou aumentar mais aqui o mix, só pra gente sacar, ó. Colocar mais modulação, olha só.
Interessante, né? Legal. Então aqui você tem que usar a criatividade, né? Essa opção aqui, deixei em 0, não mexi, nem sei como é que pronuncia isso. Estéreo tá em 150, ou seja, coloquei bastante efeito em estéreo. Quis aqui deixar o estéreo bem na cara mesmo. Acho que fica legal para reverb, deixar o estéreo tá em 150%. Input swell, eu não mexi, tá em 0, mas ele dá basicamente um swell no reverb. Olha só, vou colocar aqui um pouquinho, 26. Então basicamente é um swell que ele dá apenas no reverb, beleza? Tá aqui em 0, o ducking tá em 0 e no resto eu não mexi. Então esse aqui é o meu reverb. E por último eu quero te mostrar então o Dual Crystal que tá aqui, que ele é ele tá aqui antes do delay, do reverb. Aqui é um efeito especial que ele parece um pad. É bem legal esse efeito. Esse Dual Crystal é um delay muito legal, como você pode ver aí, ele parece um pad, trazendo essas notas agudas, ao mesmo tempo lembra também um shimmer, e eu acho ele muito legal. Eu gosto de utilizar ele quando a banda tem, por exemplo, só guitarra, baixo e batera, né? Dá pra você dar uma preenchida, mas também utilizando tudo sem prejudicar a banda. Por exemplo, você tá tocando com um tecladista, dificilmente você vai usar uma ideia dessa. É mais quando você realmente precisa ali pra preencher, né? Às vezes uma banda que tá reduzida. Então é bem legal, eu gosto de utilizar bastante esse efeito. Legal? Agora olha só. Vou estar utilizando ele e ao mesmo tempo o delay. Liguei aqui o delay, certo? E ao mesmo tempo com esse delay cristal, olha só. Você vê que o delay quase não está aparecendo, né? Vamos aumentar aqui então o volume do delay normal. Só para a gente ver como fica. E o grande lance aqui nesse efeito é que eu consigo ligar e desligar ele a hora que eu quiser. Aqui. Apenas com o botão aqui na pedaleira eu consigo estar ligando e desligando esse efeito a hora que eu quero. Ou seja, às vezes só em um fundo ali, no momento mais espontâneo na igreja, eu consigo estar ligando e desligando ele, sem precisar de ficar trocando todo o efeito. Olha só, vou te mostrar um pouco como eu utilizo ele na prática. Por exemplo, às vezes eu estou tocando aqui uma base normal. Daí eu ligo ele só em específico, ó. Desliguei. Liguei. Então isso é legal que eu consigo ligar e desligar ele na hora que eu quero, dependendo ali do momento. Então é isso, esse foi o meu timbre completo, um dos que eu mais utilizo. É claro que tem outros efeitos, só
Só nessa performance aqui, como você pode ver, são 5 efeitos, né? Mas hoje eu só te mostrei um deles. É claro que depois eu vou estar te mostrando outros desses efeitos. Só preciso que você se inscreva no canal, clique em gostei, deixa teu comentário, tá? O que você achou desse vídeo e desse timbre. E vamos pra cima. Conheça o meu método de guitarra, o curso Guitar Solo 2. Estude comigo, tenha o meu suporte direto comigo via WhatsApp. São mais de 130 videoaulas, apostila em PDF, tablaturas, backing track. É isso aí, vamos pra cima e até o próximo vídeo. Deus abençoe você.